gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tiffany, bem-vindos ao canal. Antes de você assistir, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para sempre ficar ligado aí no que a gente tá postando, tá? Bom, hoje eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a minha história com a literatura, como que eu comecei a gostar de ler, me interessar pela literatura, se eu sempre gostei de ler, como que foi, se eu já tive meus períodos aí que eu larguei a leitura. Deixa aí nos comentários também se a sua história é parecida, como que você se interessou pela leitura. Comecei a me interessar por ler quando eu era pequena já. Eu gostava muito quando meus pais me contavam historinha antes de dormir, então tipo, Três Porquinhos, né? Porém, eu amava gibi. Gente, eu amava gibi. Toda semana minha mãe tinha que comprar, tipo, milhares de gibis pra mim. E só que assim, com o tempo eu fui crescendo e eu fui largando o gibi, né? Mas foi o meu primeiro contato com a leitura. E óbvio que foi Marisa de Souza, né? Perfeito, acho que todo mundo, né, meio que já leu um gibi da Turma da Mônica, então foi aí que eu comecei a me interessar pela leitura. Efetivamente, eu fui crescendo, como eu falei pra vocês, fui largando. Eu ganhei um livro de uma amiga da minha mãe. E esse livro aqui, que é o Alice no País do Espelho, quando eu tinha 8 anos de idade. E eu fui começar a ler, né, porque era o único livro que tinha em casa. Gente, assim, foi um desastre, né, porque eu não entendi nada, eu tinha 8 anos de idade, eu acho que é uma leitura um pouco ainda difícil para uma criança de 8 anos, né. Eu fiquei muito frustrada quando eu li esse livro quando era criança, porque eu me senti muito burra de não ter entendido a história direito, de ficar confusa. Eu lembrava algumas passagens, principalmente porque esse livro tem alguns desenhos, ó. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda não era a idade adequada de eu ler um livro como esse. Então, meio que eu fui pegando trauma da leitura por conta disso. Foi o meu primeiro contato com livros efetivamente. E, falei pra vocês, eu não gostei nem um pouco, porque eu não entendi nada. Quando eu tinha 8 anos, eu entrei na escola japonesa. Então, pra quem não sabe, eu já morei no Japão. Lá, a gente tem que ler bastante, sabe? Mas não ler, assim, livros, efetivamente. Mas coisas voltadas pra crianças, assim. Lá eles têm um programa bem legal de incentivo à leitura. E as amigas que eu fiz, elas gostavam muito de mangá. E era um mangá... Gostavam de ler os mangás dessa editora chamada... Cadê? Tchau. Aqui, estão vendo? Tchau Comics. Voltado pro público feminino infanto-juvenil, sabe? Enquanto que tinha uma outra editora que era voltada pro público feminino, ou pro público infantil masculino. Muito sobre as histórias dessa editora e eu não sabia nada, né, gente? Eu me sentia meio excluída, assim. Então, do lado da minha casa tinha uma livraria, eu ia lá toda semana e eu comprava sempre um mangá diferente. Então aqui eu trouxe pra vocês esse daqui, que é sobre o Magyaru. Se eu não me engano, gente, era uma drag queen. Sim. Sim. Esse é o Fairy Tail. Mesmo, então eu voltei pro mundo dos quadrinhos, só que quadrinhos japoneses. Eu comecei a me interessar mais pelos mangás, então aí voltou meu interesse pela leitura, porque mangá é muito legal, porque não é uma história isolada, tem alguns que são, mas esses daqui que a gente lia quando era criança, ele era a história seguida, então, tipo assim, mês que vem já lançava outro, lançava uma revista, na revista tem várias histórias, é como se fosse um folhetim japonês, e eu sempre ia comprando, sabe, gente? Só que daí, claro, meu gosto foi, assim, maturando, e lembro que tinha um concurso nas férias de Natsuyasumi, que fala que são as férias de verão, que você podia fazer uma resenha de algum livro que você lesse, dos livros catalogados. E isso foi um desafio pra mim, porque era meu segundo ano na escola japonesa e eu já tava evoluindo bastante no japonês, na gramática e tal, e eu resolvi ler este livro aqui, ó. Esse livro que me marcou muito, chama, aqui tá escrito Wasurenai yo Little Josh, que é tipo, Eu Não Irei Te Esquecer, Little Josh, que é uma história muito triste sobre uma menina que ela, acho que o pai dela tem fazenda, e, se eu não me engano, gente, é aquela febre aftosa que acomete alguns animais, como as ovelhinhas e as vacas. E daí essa menininha conta a história dela com esse bichinho que pegou febre aftosa e daí teve que sacrificar. É muito triste e eu fiz uma resenha sobre esse livro na escola japonesa. E se vocês podem ver, ele tem algumas imagens, claro, mas ele é de escrita normal, tá vendo? Já não é mais mangá. Então, comecei a me interessar mais pela leitura justamente por conta da escola mesmo, que me incentivou. Então, comecei a ler livros mais nesse gênero, ó, que não tinham tanto mangá. Claro, tinham desenhos, mas não era o principal. Então, voltei com o meu interesse na leitura a partir de então.
Porém, o que aconteceu? Eu vim pro Brasil e aqui no Brasil não tem mangá desse jeito, né? Claro que tem mangá traduzido, mas não tinha mais uns mangás do jeito que eu lia e tal. Então eu meio que larguei a leitura por causa disso. Porém, eu entrei no 6º ano numa escola aqui no Brasil e a gente tinha que fazer uma leitura obrigatória, que era O Pequeno Príncipe, que na época eu não entendi nada, gente, ainda mais porque eu tinha voltado pro Brasil, então o meu nível de interpretação ele não era muito alto. Mas você podia escolher um outro que você quisesse ler. Então lembram que eu tinha lido este quando eu tinha 8 anos, do Alice no País do Espelho, e eu me frustrei, então eu pedi pra minha mãe de aniversário esse daqui, que é o Alice no País das Maravilhas, pra ver se agora com 12 anos eu finalmente entendia, né? E gente, foi maravilhoso ler esse livro com os meus 12 anos, né? Porque eu entendi de uma forma muito diferente, tipo, parece que um novo mundo se abriu pra mim, porque quando eu tinha 8 anos eu não entendia nada do universo do Lewis Carroll, e agora com 12 eu tava entendendo tudo, sabe? Eu lembro que eu falava pra minha mãe, meu Deus, por que eu não li antes? Eu tô entendendo tudo, tipo, eu fiquei muito feliz de ter entendido realmente, e logo em seguida, depois de eu ter lido esse, eu já fui ler esse de novo, que é o Alice no País do Espelho, que a cronologia é esse primeiro, depois esse. E, gente, assim, foi maravilhoso, porque eu entendi tudo. Então, por conta dessa questão de eu ter me frustrado, de não ter entendido nada, e agora começado a me interessar porque eu finalmente consegui entender, porque era uma linguagem adequada pra mim, eu comecei a ler e comecei a ler mais. Pedi livros de aniversário, pedi livros de Natal, tudo que tinha comemoração eu pedia livro, porque era muito, muito legal. Tava no 7º ano, eu entrei em uma nova escola perto da minha casa, e tava aquela febre também no 8º ano, quando eu tinha 13, 14 anos, dos Jogos Vorazes, sabe? Então tava essa febre infanto-juvenil de distopias como Divergente, Jogos Vorazes. Harry Potter eu não tinha pegado tanto, mas livros como A Escolha também. E como todo mundo tava falando, né, gente, claro que eu me interessei por aquilo, né? Apaixonei também, virei aquelas fãs. Eu acho que é importante, né, que todo mundo passe por essa fase da leitura. Você não vai começar lendo Machado de Assis, você não vai começar lendo Clarice Lispector, você vai começar de baixo mesmo, e não é das trilogias e tal, e distopias. E assim, o meu gosto era bastante por suspense, então eu adorava esses suspenses, tipo best-seller, sabe? Tipo A Garota Exemplar, eu tenho todos da Gillian Flynn. Eu li alguns Nicholas Sparks, assim, passei pela fase do John Green, obviamente. Quem não passou pela fase do John Green, gente, eu tenho todos os livros do John Green. Livro que mudou muito o meu gosto literário, que foi 1984, do George Orwell. Eu li porque eu fui obrigada na escola. É um livro maravilhoso, eu acho que todo mundo devia ler. A minha professora falava, né, que existia o você antes do 1984 e você depois do 1984. E eu tinha 16 anos, e foi um outro mundo pra mim, se abriu novamente, foi o mesmo, assim, espetáculo que eu vi ali na minha mente quando eu li o Alice no País das Maravilhas. Então eu tive de novo um mind-blowing ali. E eu comecei a tentar me aventurar no mundo da literatura clássica, né, que é hoje a que eu mais me identifico. Com 17 anos eu comecei a maturar um pouco mais o meu gosto, eu comecei a ler clássicos, eu comecei a ler Machado de Assis, então demorou todo esse tempo da minha vida pra eu seguir pra uma leitura mais madura, sabe? Muita gente acha que já se nasce um leitor, assim, brota Leitor assim, brota. do chão um leitor, e não, demora tempos, né? Agora, por exemplo, eu tô bem madura na leitura, eu tô lendo muito clássicas, né, como eu falei pra vocês, como 1984, Fahrenheit. Eu comecei a me interessar bastante por as utopias, eu comecei a me interessar por livros mais informativos, então eu acho que tá até aqui o Sapiens, né, e o do Carl Sagan, que são leituras que estão me apetecendo muito agora, que são leituras mais informativas, mais reflexivas, não são ficcionais, né, são não ficções. Outro que eu tenho aqui é Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Então, essa leitura, assim, mais científica, agora que tá entrando, e eu tô com 19 anos. Então, não se envergonhe de você ter 30 anos e você fala, cara, eu não tenho hábito de leitura, como começar, né? Não comece por José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Não comece com 1984, você até pode. Comece pelos mais, assim, simples, uma literatura mais simples, um enredo mais previsível, digamos assim, que eu digo que pode te auxiliar nessa busca por um hábito de leitura. Você tem que encontrar o que você gosta de ler, não o que os outros gostam de ler. Não adianta. Eu recomendo livro, gente, mas assim, meus amigos me pedem recomendação. Você tem que escolher o que você gosta. Se você gosta de suspense, busque suspense. Vai ter uma hora que você vai ler tanto suspense que aquilo vai, ó,
te entediar e você vai querer buscar o que eu acho importante também de estar constantemente lendo é que você não vai ser o mesmo leitor para toda a vida, né? Como eu disse, quando eu tinha 5 anos eu gostava de gibi, passou um tempo eu já não gostava mais. Depois eu fui me interessar por mangá, passou um tempo eu já não queria mais, já não via graça. Tantos gêneros literários, não vai faltar para você livro nesse mundo. Ah, não sei do que eu gosto. Então, meu Deus, compra um de cada gênero e vai ver o que você mais gosta, a linguagem que você mais gosta, e depois, à medida que você já tiver adaptado com uma linguagem mais apurada, com um enredo mais diferenciado, você vai buscar outros tipos de literatura. É por isso que as pessoas se frustram tanto com a leitura. Ah, ler é chato, ah, ele é difícil. Gente, não é. Você que, né, foi introduzido de forma errada, imagina se eu tivesse pegado o trauma pra minha vida inteira. Meu Deus, não, né? Se você, porventura, ai, não gosto de um livro de literatura assim, né? Não sei explicar. De livrinho, de letrinha. Meu Deus, pegue um que tem fotos, então. Pegue um mangá, um quadrinho. Comece, se você acha que você gosta de assim. Vai passar um tempo, talvez você enjoe, talvez não. Mas o importante é você sempre tentar lendo outros gêneros, outros autores. História com a literatura. Eu sou apaixonada por leitura, mas como vocês puderam ver, nem sempre foi assim. Sempre li Machado de Assis, sempre li Clarice Lispector, sempre entendi todas as poesias do Drummond. Não. Nem sempre foi assim e nem sempre será assim com você, então não se frustre, cada coisa no seu tempo, um dia você será o leitor que você deseja. Se você tem que começar com John Green, se você tem que começar com Nicholas Sparks, não se envergonhe. Se você tem que começar com Paulo Coelho, uma linguagem mais simples, não se envergonhe, tá? Um dia você vai conseguir ler os livros que você tanto deseja. E não precisa também ser sempre culto, você pode muito bem ler o seu John Green aí, não tem vergonha nenhuma. O problema é você sempre ficar na mesma, né? O legal é você sempre estar buscando aí se renovar. Então, essa foi aí a minha breve história com a literatura. Posso aí fazer mais vídeos falando um pouquinho mais de livros, mas é isso que eu gostaria de falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!